Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje vou falar de ervas aromáticas, mas em particular de uma mistura de ervas muito famosa na cozinha francesa, as ervas de Provence. Venham comigo para conhecê-las. As ervas de Provence são uma mistura de 4 ervas, muito utilizadas na cozinha francesa e muito apreciadas esta mistura devido à sua combinação de sabores. Alecrim, segurelha, o tomilho e a manjerona são as 4 ervas que compõem esta mistura das famosas ervas de Provence, tão conhecidas e tão utilizadas na cozinha francesa e que nós podemos tê-las realmente à mão, ali bem perto da nossa cozinha, para utilizá-las numa variedade enorme de pratos e tornar assim os nossos pratos com um toque mais gourmet. Neste vídeo, o que vou hoje aqui mostrar é exatamente como nós podemos plantá-las, como podemos conjugá-las, como podemos e devemos mantê-las e como utilizar. Então vamos a isso. Há várias características comuns nestas 4 ervas, mas eu vou realçar 2 características. Uma, são todas muito fáceis de se manterem. 2, é que todas são ervas perenes vivazes, ou seja, elas mantêm a folha persistente e nós plantamos num ano e conseguimos colher por vários ciclos, por vários anos consecutivos. Tem algumas exigências em termos de necessidades quando vamos plantar em vasos que podem diferir, mas aqui a única que talvez se destaque, porque necessita de mais espaço do que as outras 3, seria mesmo o alecrim. Se nós formos plantar o nosso alecrim num vaso sozinho, precisamos de lhe garantir pelo menos uns 15 a 20 litros de substrato para ela se desenvolver, porque ela vai realmente precisar desse espaço para crescer. As restantes 3, o tomilho, a segurelha e a manjerona, que é uma prima dos orégãos, estas 3 não precisam de tanto espaço e é entre 5 a 7 litros, uns 7 litros aliás, idealmente para estas 3 seria suficiente. O mais giro aqui nisto tudo é que eu consigo ter um vaso apenas e colocá-las todas, que é o que eu hoje vou fazer. Eu vou plantar estas 4 ervas juntas, porquê? Porque elas têm a mesma necessidade de água, ambas são ervas do Mediterrâneo, ambas são ervas que precisam de muito sol, muita exposição solar e que não são muito exigentes em termos de água, por isso eu posso agrupá-las todas no mesmo vaso, desde que vá garantir que elas têm o espaço suficiente para se desenvolverem. Portanto, se fizermos aqui assim uma conta muito rápida, considerando os 15 a 20 litros que o meu alecrim precisa, mais uns, em média, 7 litros para cada uma destas, eu precisaria aqui de um vaso de 40 litros, que é exatamente um vaso que está aqui já cheio, com algum substrato já realmente preparadinho para plantar. Só para vocês depois verem e perceberem exatamente que podiam sempre optar por plantá-las em separado, e se eu for plantar, e a seguir vou plantar uma em separado, nomeadamente um tomilho em separado, precisaríamos apenas de um vaso, como vos disse, entre 7 litros, 7 a 10 litros era mais do que suficiente. Portanto, só para terem aqui uma percepção. Então vamos fazer exatamente isso, eu vou plantar estas 4 e a seguir vou falar de algumas condições necessárias e importantes para mantermos estas plantas saudáveis e bonitas, nomeadamente a colheita, como cortar e como tratar delas. Então, eu já preparei aqui o substrato deste vaso, que é um vaso geotêxtil. Não era obrigatório fazer a camada de drenagem porque ele permite a passagem da água que esteja em excesso, mas mesmo assim eu gosto de fazer uma camada de drenagem para ajudar a reter sempre alguma umidade e ela não sair, ou seja, é mais para pouparmos aqui alguma água e ela não ser toda escorrida, portanto fica sempre uma camada no fundo e é sempre o mesmo procedimento para nós termos esse cuidado. É mais importante quando fazemos e utilizamos outros vasos, nomeadamente em materiais diferentes do que este propriamente geotêxtil. E vamos plantar!
Tem estas 4 aqui num vaso, como vos disse que ia plantar todas juntas, mas não é obrigatório plantarem todas no mesmo vaso. Elas, como acabam por ter as mesmas necessidades, podem ficar juntas e pode ser benéfico, principalmente se tiverem pouco espaço. Imaginem que tem uma varanda mais pequena, acaba por ser mais vantajoso tê-las todas juntas num vaso. Mas se quiserem plantar em vasos separados também podem. Para terem uma ideia mais prática de quantidade em termos de tamanho de vaso que vocês precisariam de ter para plantar então apenas uma delas, e aqui poderia ser, este vaso poderia ser utilizado tanto para o tomilho, como para a segurelha, como para a majerona, não tanto para o alecrim, que precisa sempre de um tamanho maior, como vos disse. Este vaso seria um vasinho suficiente, porque eu vou-vos mostrar agora que mesmo assim daqui a um espaço de 2 anos, num ciclo de 2, 3 anos, como é que o nosso tomilho vai ficar. É ou não é maravilhoso plantarmos o nosso vasinho e depois, passados 2, 3 ciclos, ele ainda estar aqui, ou mais até, como já vos disse há pouco. É preciso não esquecermos das condições importantes, que para além do muito sol e de não exagerarmos com a água, é importante saber que elas vão precisar de poda, de serem podadas, de serem cortadas. Claro que quando nós vamos colher para a nossa cozinha, para utilizarmos na nossa cozinha, nós vamos cortar as nossas ervas e, neste caso, todas elas são cortadas com a mesma regra. Nunca devem ser cortadas abaixo de 1/3 do seu tamanho. Ou seja, a menos que vocês queiram fazer uma poda mais radical. Este tomilho, por exemplo, não cortei radicalmente, mas realmente na altura da poda, quando nós fazemos a poda no final do verão ou no início da primavera, esses 2 momentos são os momentos ideais para podarmos as nossas aromáticas. Podemos podar até 2/3, mas no dia a dia, quando vamos colher, tentarmos cortar 1/3 sempre de cima para baixo. Tanto o alecrim como o tomilho, como a segurelha, são plantas que não querem ser cortadas cá em baixo. Portanto, se eu cortasse aqui em baixo, não é correto. Eu devo cortar então no dia a dia para eu utilizar numa ordem de 1/3 do tamanho da minha planta. A conjugação destas 4 faz maravilhas, como já vos disse, e são realmente conhecidas como as ervas de Provence e, portanto, elas combinam muito bem em termos condimentares para utilizarmos tanto em legumes como em pratos de carne. Normalmente as ervas de Provence são utilizadas em termos de mistura secas, mas nada impede que a gente as possa utilizar frescas, acabadinhas de colher. Além do mais, há aqui uma característica que eu não falei, que é extremamente interessante para tê-las tanto no nosso jardim como na nossa horta, na nossa varanda, quando nós queremos cultivar alguns legumes para a nossa cozinha, porque as 4 têm aqui um efeito super benéfico, que é atraírem polinizadores, não apenas as abelhas, mas todo tipo de insetos polinizadores. Porquê? Porque elas vão florir e a flor é realmente uma maravilha para estes insetos, portanto elas acabam todas por ter este efeito interessante para o ambiente em geral, para o nosso jardim. Tem ainda outro benefício interessante, que é um efeito repelente de algumas pragas. Tanto o tomilho, como o alecrim, como a nossa segurelha conseguem ter um efeito repelente da traça e da borboleta da couve, da mosca também da cenoura, ou seja, que são sempre pragas que às vezes são chatas e por isso é interessante tê-las por perto, como vos disse, por este efeito também repelente. Há uma característica que nós não exploramos nunca tanto, mas que é interessante aqui realçar. Elas têm um efeito em termos de benefício medicinal. Elas ajudam a aliviar sintomas. O tomilho é ótimo para aliviar aqueles sintomas às vezes mais chatos em termos respiratórios. O tomilho ajuda a revitalizar quando nós estamos mais cansados e também tem um efeito interessante para a nossa memória e concentração. Eu estou a precisar um pouco disso porque me estou a esquecer demasiadas deixas no vídeo. Tenho que tomar as chás de alecrim. Eles todos têm uma série de efeitos, todos eles têm propriedades antioxidantes, portanto é extremamente benéfico tê-las por perto. Então gostaram desta sugestão de mistura destas ervas aromáticas, desta mistura de ervas de Provence, para terem bem ali perto da vossa cozinha, para este efeito condimentar e não só, e medicinal, e todos os benefícios que elas trazem para o nosso jardim? Eu espero que sim, que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem partilhar comigo aqui nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo, aqui no meu jardim.